Eu não sei vocês, mas eu sempre fui uma pessoa muito dedicada a tudo que eu fiz, e a tudo que eu sou na vida. Essa é a verdade, a tudo que eu sou na vida. Sou filha, principalmente da minha mãe quando viva, e eu sempre fui filha à risca. Eu sempre fui filha para tirar o sumo, assim, da presença de minha mãe. E que bom que eu fui, porque minha mãe, infelizmente, morreu muito cedo, com 55 anos. Se eu não fosse dessa forma, eu não teria aproveitado a minha mãe e hoje eu estaria sentindo falta. Apesar que eu sinto, mas sei do que eu fui na vida dela. Então, assim, ao longo da minha vida, eu sempre me dediquei muito a tudo que o Senhor me colocou nas minhas mãos. Se eu fui filha ao extremo. Minha mãe ia para o médico, eu acompanhava. Minha mãe ia visitar uma amiga, eu acompanhava. Minha mãe ia descobrir familiares que a gente nem sabia que existia. Eu sempre estava presente com minha mãe. E assim foi por toda a minha vida. Irmã, sempre fui irmã, presente. Sempre tentei dar o melhor, né? O melhor de mim. Sempre tentei ser uma pessoa compreensiva com todos, amiga, verdadeira, apesar que muitas vezes, a nossa verdade as pessoas não compreendem, acham às vezes que é grosseria. Também muitas vezes vai pela forma como a gente fala, né? Como você fala. Que existe a verdade é Cristo, mas a gente tem um modo de falar, né? Então, aqui pensando comigo, eu sempre fui muito dedicada. Como filha, como irmã, como amiga, como mulher. Só não fui como mãe, porque infelizmente eu não tive esse dom maravilhoso de ser mãe. Apesar que eu fui mãe de filhos, de amigas, filhos de parentes, né? Que a minha mãe acabou criando. E eu participei muito. Inclusive, todos eles têm um carinho, me chamam de segunda mãe. Pelo que eu fui com eles, né? Me dediquei ao máximo. Só que às vezes eu percebo que se dedicar 100% a qualquer pessoa que não seja ao Senhor, muitas vezes isso não é bom, meus irmãos, não é bom. Porque nem sempre você vai receber essa gratidão do outro. Nem sempre o outro vai compreender e entender o que você foi na vida dele, entendeu? Eu mesmo, assim, filhos de amigas, quando pequenos também, porque foi menina e menino, eu me predisponha a ficar com eles. Ficava em tempo que elas estavam no trabalho, aí eu cuidava, dava banho, comida, comprava presentes, né? Era tido como uma madrinha, né? Uma madrinha. Só que quando eles crescem, eles não lembram dessas coisas, né? Porque a mente da criança não vai conseguir mensurar até a fase adulta. E muitas vezes os pais também não, infelizmente, não falam, né? Que minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre expressou pra gente as pessoas que nós teríamos que ser gratos por a gente ser pequeno e as pessoas que ajudaram na nossa criação, né? Ela sempre mencionou pra gente quem eram essas pessoas. E até hoje nós temos vínculo. Chamamos de tia, chamei de avó, justamente por minha mãe sempre tocar nesse assunto. Então, eu sempre fui, assim, muito intensa, muito entregue a tudo que eu fiz. E hoje eu percebo que isso não é bom, a não ser que seja para o Senhor. Porque o ser humano, infelizmente, é falho, gente. O ser humano é falho. Nós somos falhos. E
você não vai receber de volta tudo isso que você deu. Você deu 100%, mas não espere receber 100% de ninguém, a não ser de Deus. Porque as pessoas, às vezes, acreditam que a gente tem a obrigação de fazer algo por elas, ou pela ingratidão da alma, elas não conseguem mensurar o seu tempo dedicado a elas. Elas não conseguem mensurar. Posso dar um exemplo. Teve pessoas minhas, da minha família, que trabalhou anos comigo. E assim, eu passei uma vida praticamente elas trabalhando comigo. Mas no momento que eu precisei, que acabou essa parte do trabalho junto, e aí elas tinham a possibilidade de estender a mão para mim, de eu ir trabalhar com elas. Eu não recebi. Não foi recíproco. Não foi recíproco, foi só da minha parte. Elas acho que pensavam assim, não quero próximo de mim. Mas eu aguentei anos próximo a mim, suportando muitas coisas que não deveriam ser suportadas. Mas por ser sangue, a gente acaba, cedendo muitas coisas. Pessoas que moraram comigo. E hoje, quando eu falo para elas que se eu tenho essa possibilidade de morar com elas, elas não cogitam essa possibilidade, elas limitam. Não, olha, você pode vir, ficar tal tempo, 3 meses, 6 meses, mas elas passaram 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos morando comigo e trabalhando comigo. Então você vê aí a desproporção. Você vê que não há um coração grato e não há uma reciprocidade de volta. Não há. E aí eu fui procurar, eu conversando com o Senhor, pedi ao Senhor uma palavra, me veio o Salmo 106, versículo 13, que diz assim: logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperam pelos seus desígnios, não esperam pelos planos do Senhor. Entregam-se à cobiça no deserto. Entregam-se à ganância, à gula. Essas pessoas não sabem o que é ser grata. Essas pessoas não reconhecem o que é gratidão nas suas vidas. A ter gratidão pelo outro. E isso é muito sério. Porque se cria pessoas egoístas. Pessoas que acham que o outro precisa estar disponível para si. Mas ela não pode estar disponível. Um detalhe bem pequenininho, assim, que muitas vezes talvez as pessoas não percebam, mas eu percebo, é o WhatsApp, que é algo que eu não gosto. Mas sempre que as pessoas me mandam uma mensagem, eu não respondo de imediato, mas eu sempre procuro respondê-las para que elas se sintam abraçadas, para que elas se sintam que foi recebida a mensagem e que houve um retorno. Mas eu não recebo isso de volta. Eu mando mensagem e não respondem, ou respondem 2, 3 dias depois e sempre com a mensagem dizendo: estou muito ocupada. Mas e quando eu estava ocupada? Que abri mão para te ouvir. Você está entendendo? Então não existe. Então, hoje eu tenho essa sabedoria de não me dedicar mais 100% a ninguém, a não ser ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso e ao meu Senhor Jesus Cristo. Porque criam feridas, mágoas, raiz de amargura no coração, e isso não é bom. Então, mães principalmente que se dedicam 100% a filhos,
Eu creio assim, as mães têm que se dedicar aos filhos, principalmente na infância, que eles precisam. Mas 100% sem cuidar de você, jamais. Nunca despeje no outro a esperança que está em Jesus. Nunca despeje em um ser humano suas motivações, seus sonhos, porque você vai se frustrar. Esses sonhos não serão alcançados, porque é o outro, não é você. Tenha sempre em mente que você precisa se cuidar, você precisa ser investida. Primeiro Deus, depois você e o outro do que restar. Não 100%. Espero ter ajudado a quem tem as mesmas dúvidas e sentimentos que eu tenho também. Bom dia na presença de Jesus.